uma das mais fascinantes descobertas de todos os tempos é que o homem pode sim mudar, simplesmente mudando de atitude. Isso é fantástico. Portanto, não importa qual a situação que você se encontra nesse momento, o que deve ser considerado de verdade é o teu, é o meu, é o nosso objetivo. Laboratórios avançados que estudam a mente do homem atestam que uma das maneiras mais clássicas para se aprender é através da experiência. Desta maneira, não deixe importar você a crítica que as pessoas vão levantar a teu respeito. Não importa se você vai cometer erros ou não, porque eles vão fazer parte do aprendizado. A questão é prosseguir, é insistir, é perseverar, porque você vai aprender. Você vai ter uma larga experiência e você não será mais o mesmo homem, nem a mesma mulher. Você vai chegar a um consenso. Tenho que mudar a minha atitude. Seja em que setor da tua vida, nunca desconsidere. Nós estamos trabalhando para atingir maestria. Aprender a lidar com a vida em todos os setores que ela nos apresenta. Deus não criou a mente para sofrer, mas para oferecer a você resultados extraordinários. E a única cartilha capaz de ensinar como adquiri-los são as Escrituras sagradas, porque elas são eternas e onipotente essa palavra. 21:33, do Evangelho de Lucas. 48, ou verso 8, do livro de Isaías, e Salmo 89:34. Ainda Eclesiastes 3:14. Vale a pena experimentar. 12:2 do livro de Romanos, última parte. É um mistério para muitos, mas porque não estão determinados a extrair as pepitas do ouro mais puro de Ofir, que quem garimpa as Escrituras acaba descobrindo. 13:44 do Evangelho de Mateus, 11:33 do livro de Romanos e 25:14 do livro de Salmo. Não sou eu que estou dizendo, está tudo relatado. O meu trabalho é apresentar para você, como em forma de um buquê, como extrair a seiva, a preciosidade, o néctar dos céus para a tua vida, para que ela nunca mais seja a mesma, assim como a minha não tem sido. E Deus fala que muito mais do que isso Ele pode dar a você. 25:9, 2 Crônicas, última parte. Eu amo esta promessa. Tudo convergindo em como tornar a tua mente forte para vencer. 8º fundamento. Não julgue os outros. Dedique-se ao plano original da tua vida. E eu já falei em vários relatos. Existem 2 planos propostos. Aquele que é o teu, o pessoal, e o de Deus. Você foi predestinado para viver o plano de Deus, se quiser. Ao mesmo tempo, Ele concedeu para você o livre-arbítrio, para você dizer, não quero o plano de Deus, eu quero o meu plano. Eu vivi 40 anos no meu plano. Plano A, o de Deus, plano B, o do homem. E eu lhe peço permissão para dizer, esfacelei a minha cara com o plano B. No topo da minha vida descobri que estava no fundo do poço. Isso é uma síndrome das descobertas mais assombrosas na vida de um homem. Há um livro que fala sobre isso, de Steve Birglass, mas é uma outra história. Por que tantos julgam os outros? Não é verdade? Justamente porque não tem consciência que há um plano diretor de Deus para cada um deles. Como
para cada um de nós, meu irmão. Salmo 139:16 é categórico. Que todos os teus dias foram escritos num livro por Deus, o livro dos sonhos de Deus. Cada um escrito e determinado. Ali, eu não tenho dúvida, como um pai que sou, nunca ia escrever que meu filho fosse fracassado, derrotado, humilhado, ultrajado, enganado e condenado. Mas eu escrevi no meu coração que fosse um bem-aventurado e todas as bênçãos da bem-aventurança seguissem a vida do meu filho, logo que ele nasceu. E eu sou um pai pecador. Eu não vejo o fim desde o princípio. Eu sou super limitado. Mas Deus, que não tem limite, que é amor, que é Deus e é Pai, que ama ver os seus filhinhos tornarem-se mais que vencedores, porque é Ele que disse e escreveu, através das experiências apostólicas de Paulo, 8:37 do livro de Romanos. Ele desenhou no seu livro as maiores conquistas, as mais extraordinárias vitórias para você, perseguidor do plano A. Mas eu não preciso ser profeta. Pode ser que muitos dos que estão me ouvindo estão persistindo no plano B. Aí alguns me perguntam, mas e se for o C? Pode ser o C, o D, o E, não importa. Um só é o de Deus, é o original, é o A. Esse é o plano de Deus. O diabo cria um monte de planos para nós, para te tirar do plano original. Porque se vocês descobrir que Deus tem um plano para você, Ele sonhou em que você vivesse esse plano, Ele se maravilhou em ver a sua alegria, as suas conquistas, o seu sucesso, a sua paz, as suas realizações, o seu potencial, a sua transformação, a sua salvação, a sua eternidade, ajudando milhares a conhecer o caminho, a verdade e a vida. Que Ele chorou. 11:35 do Evangelho de João. 19:41 e 42 do Evangelho de Lucas. E 23:37 do Evangelho de Mateus. E Malaquias 3, verso 7. E Malaquias 1, verso 2. Mateus 22:29. E mais uma vez Lucas 24:25. Esse aqui seria melhor se você quiser extrair a profundidade na versão NVI, Nova Versão Internacional. Mas esses textos corroboram para que você pelo menos considere a possibilidade de existir um plano ímpar para a tua vida, para você deixar de ser o que você é, para ser aquilo que você nunca pensou ser, senão o Senhor, a mente mestra de Deus, que é a mente de Cristo. E Paulo tinha essa mente, e ele nos ensina como obtê-la. 2:16, mas é importante ler desde o verso 8, 7, 8, 10, 11, a 16, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos é dado à luz, mas poucos tomam posse dela. Sempre foi assim. Uma multidão igual à areia do mar, Apocalipse 20, verso 8, rechaçou essa luz, esta oferta de Deus. Acabaram com a citação paulínea de 7:24 do livro de Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? As dúvidas acariciadas, aliadas às suas mentes cheias de suspeitas,
tornam-se tão inconsistentes que deixam de ser capazes de compreender e aceitar algo tão relevante que seria para eles a sublime guia de Deus. E essa terrível somativa, meu irmão, leva muitos a viverem como se estivessem à deriva nos oceanos nublados desta vida, quando não há sentido existencial para o indivíduo. E o resultado é mórbido, pois a vida torna-se uma chatice inconsistente ao ponto de ser levada ou arremessada pelos ventos e pelas ondas, as poluidíssimas praias da insuportabilidade deste mundo, onde uma massa inacreditável se sustenta em seus vazios existenciais, cujo resultado imbatível normalmente culmina com o fracasso e o caos. Disto, livra-nos, ó Senhor. Então, o enfático Jesus de Nazaré, ele atesta no imperativo do verbo: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1 e 2. Lucas 6,37, jamais abreviado. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Agora me vem à mente 11:31 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados no dia do juízo. É para pensar no travesseiro. Agora, o perdão. Perdoar as pessoas do quê? Perdoar do que elas são. Simplesmente perdoar do que elas são. Minha irmã, o que é o seu esposo, você que é casado? Perdoa do que ele é. A sua esposa, a mesma coisa. O teu filho, perdoa. Teus pais feriram você, não compreenderam você. Quanta descompreensão há nesse mundo. Perdoa. Não é eu que estou dizendo, é Deus. Quantas vezes? Até 7? Não, até 70 vezes 7. 18, 21 e 22 do Evangelho de Mateus. É uma expressão hebraica significando infinitamente. Perdoe. Platão, 2.400 anos atrás, deixou escrito que o ser humano foi criado para ser uma máquina de perdoar. E Cristo corroborou na palavra: perdoa. Perdoa as pessoas por elas serem o que elas são. Se elas têm que me pedir perdão, não precisa. Esquece. Muitas pessoas não sabem pedir perdão. Não têm a grandeza para tanto. E outros não têm grandeza para dar o perdão. E alguns ainda quando recebem o perdão dizem: eu não quero o teu perdão. Eu já ouvi isto. Acontece que eu estou aqui não para machucar você, porque eu sei que você já pode estar ferido, mas você nunca vai triunfar se não perdoar. Você nunca vai alcançar os ideais mais altos da tua vida se não amar. Você se lembra do mandamento mais difícil de todas as Escrituras? Amar o teu inimigo. Falar bem de quem fala mal de você. Fazer o bem a quem te odeia. E orar por aquele que vos maltrata e vos persegue. 5:44 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, Nobel da Paz, 1979. Ele disse: se ele encontrasse um cristão que vivesse na íntegra o Sermão da Montanha, lhe daria sua própria vida para que toda a Índia tornasse-se cristã. Quando eu li isso, me doeu o coração. Eu falei: eu vou fazer como o apóstolo Paulo, esmurrar minha carne, reduzi-la à servidão, para que apresentando essa mensagem aos outros, eu não me venha achar reprovado. 9:27 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Sermão da Montanha,
Mateus capítulo 6. Perdoa as nossas dívidas. É o ensino de Jesus. Ensinar de como a falar com o Pai. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará as vossas. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ponto. É isso. Precisa comentar? Você pode dizer, mas você, Fernando Lucas, não sabe o quanto doeu em mim. Sim, você está certo. Eu não sou Deus. Ele sabe. 14:14 do Evangelho de Mateus. Ele sabe, porque ele tem íntima compaixão de você. Agora, não é essa dor que vai mudar você, mas é a forma como você vai administrá-la. Isso vai mudar você. É a sua atitude. A mensagem de ontem, que você deve ouvir, talvez novamente. O perdão. Aceitar a pessoa como ela é, independente se ela for mudar ou não mudar. Provoca no teu cérebro, que vai repercutir na tua mente, um efeito neurofisiológico, que vai envolver todo o seu ser, meu irmão. Toda a tua vida vai ser tocada por isto, minha irmã. É um fenômeno neural. E quando não praticado, ele gera um outro efeito chamado a síndrome do vitimismo. E nós já falamos disso nessa série. Por isso é importante você ouvir inteira. E esta síndrome, ela leva as pessoas naturalmente a praticarem a maldita autossabotagem. Pura, na veia. Não bastasse tanto. O perdão produz no núcleo da RAF, que fica no nosso tronco cerebral, os hormônios do bem, da felicidade. Minha amiga, você precisa ter essa consciência. E não é apenas perdoar, é a intenção pela qual você vai perdoar. Lembra-se disso? Qual a intenção? Eu quero ser feliz. Eu quero ter comunhão com o Pai. Eu quero aprender a ouvir a tua voz, Pai. Eu quero ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Então você pode enumerar as tuas intenções. É elas que importam. Por isso ontem foi isolado. Você precisa ser uma máquina produtora de serotoninas e endorfinas, que são polipeptídeos, as aminas famosas, que vão te trazer um bem-estar que você vai ter um prazer inimaginável. Alguns me dizem, mas eu não consigo esquecer. A proposta aqui em nenhum momento foi amnésia. A proposta é perdoar. Então, independente de não esquecer, aquilo não vai te ferir mais. Você vai pedir para Deus, Senhor, eu não quero que isso me fira. Esse pensamento, essa pessoa, essa lembrança. Perdão é um dom de Deus, não é humano. Você vai pedir para Ele, para que Ele cure. E você está permitindo a cura dessa ferida aberta. Amém? Este é o ponto. Enquanto estiver machucando você a lembrança, o perdão não foi sacramentado. Você vai pedir mais, insista mais ao Senhor. O resultado do perdão ao ferido vai representar largas sinapses, redundando numa expansão natural de todo o teu campo neuronal, a tua mente, com a qual você vai servir o Senhor com graça, com poder, com autoridade. Isso vai gerar nesse núcleo da RAF felicidade, realizações, de tal maneira que você vai atingir uma inteligência pura, a espiritual, minha irmã. É literalmente tornando você uma pessoa mais feliz, dotada de mais brilho.
E através da tua mente, o teu corpo passa a projetar esta graça, esta luz e esperança. Platão também citou outro pensamento que me vem à mente. Nenhuma tentativa de curar o corpo deve ser feita sem primeiro curar a mente, a alma. Nós não somos perdoados porque perdoamos, somos perdoados como perdoamos. De novo, vale a intenção. O que significa isto? Que perdoar não tem nada a ver necessariamente com bondade, mas é pura inteligência. Inteligência espiritual. Amém? Pai, eu não preciso ser vidente. Eu estou orando com muitas pessoas que têm marcas no coração. Algumas são capazes de dizer que têm até sentimentos odiosos. Eles são luciferianos. Ainda que alguns saibam, não conseguem se desvencilhar deles. Só o sangue de Jesus tem poder. E é por esse sangue, Pai, que eu apelo, assim como ele foi derramado lá no Gólgota, por mim, por quem está orando conosco, Pai. Se esse perdão pode me lavar, aquele proferido por Jesus pouco antes de morrer, se o sangue derramado pode me salvar, se a morte de Cristo e sua ressurreição pode me salvar, pode salvar essa pessoa que ora. Que o Senhor me deu condições de perdoar. Pode dar a qualquer um que desejar de todo o coração, força, alma e entendimento a mesma condição de perdoar, ou seja, aceitar as pessoas como elas simplesmente são. Paizinho, alguns se confundem achando que perdoar é fazer justiça, é aceitar os atos infames praticados contra ela. Não, Pai, ensine, Pai, Espírito glorioso, convença que perdão não é fazer justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Perdoar significa uma perda grande, perdoar o direito de ficar constrangido com a pessoa, de ficar irado com ela, magoado, até com ódio. Eu não quero mais. Devemos dizer primeiro para nós mesmos, eu não quero mais esse veneno que muitos estão tomando achando que vai fazer mal para outra pessoa. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Eu quero beber dos teus rios. Cura famílias, Pai. Cura relacionamentos. Eu oro por casamentos fracassados. Eu oro por casamentos instáveis. Eu oro por casamentos que já não têm mais valor. Casamentos massacrados pelo diabo e sua hoste de demônios. Eu oro, Pai, porque se alguém precisar de uma ressurreição conjugal, o Senhor tem para dar, porque o Senhor é a ressurreição e a vida em Cristo Jesus. Se algum filho precisa recuperar amor pelo pai e pela mãe, o Senhor é a ressurreição desse amor. Se qualquer de nós, precisarmos amar de verdade, ter uma nova intenção na vida, para os nossos propósitos que muitos ignorantemente desconhecemos, eu rogo por esse amor, derrame agora, em forma de perdão, que nós aceitamos, porque somos recebedores, eu sou recebedor das mais tenras bênçãos que o homem da cruz nos garantiu ao preço da sua própria vida. Perder esta oferta de graça é perder o sentido de viver. E isso nós não devemos querer. Não é verdade, Pai? Eu termino esta série entregando-a a Ti, junto com cada um daqueles que ouviram e vão ouvir ainda. Transforma essas vidas e ofereça
o que eles ainda podem estar um tanto preocupados, inseguros. Como vou conseguir? Mas a proposta é justamente essa. Esta é a expressão. Não é eu não consigo, mas como eu vou conseguir tornar a minha mente forte para vencer. Para a tua glória, Pai. Para o teu louvor. Em nome de Jesus. Selado está. Amém.